Olá, Eduardo. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo. Bom, Eduardo, hoje eu mandei uma mensagem ali para a turma, né, no meio da tarde, não sei se tu recebeste. Bah, não cheguei a olhar. Não vi. Eu mandei assim, uma sugestão, né, de quem que se alguém de vocês quiser apresentar a solução de algum daqueles exercícios daquela lista 3, aí poderia fazer isso hoje. Ah, eu nem fiz ainda os exercícios ali. Nem teria como apresentar. Ah, tu não chegasse a fazer? Não, não. Uhum. Era o que passou na última aula, né? Ah, Era aqueles exercícios de verdadeiro e falso da última aula, né? isso. Eu não cheguei, eu dei uma olhada por cima só, mas não cheguei Eu acho que eu a... fiz só os dois primeiros, eu acho. Os primeiros já, na aula. Uhum. Certo. De repente pode se organizar para fazer isso na quinta, então. Pode ser. Deixo já daí organizado. Eu tenho mais o 3, o 4 e o 5, né? Eu anotei no caderno, não sei se tem mais. Acho que até os. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente fez os dois primeiros, né? O 3, o 4, 5 e o 6, né? Eu não tinha anotado isso aí. Então tá. Bom, na verdade, eu estava vendo assim, nas últimas aulas, a gente trabalhou o conceito de base, né, o conceito de combinação linear de vetores, espaços gerados, subespaços gerados, né? E agora na última aula eu falei sobre o produto escalar, né? E a propriedade da ortogonalidade, né? Porque dentro assim da álgebra linear, dentro da matemática em geral, na verdade, né? Isso não é uma coisa exclusiva da álgebra linear. Né? As soluções ortogonais, elas gozam de grande prestígio. Né? Isso porque, pensando assim em casos bem simples, né? Quando a gente observa assim, se tu tem que se deslocar, né, de um ponto a outro, até a gente vê nos jardins, assim, que às vezes as pessoas fazem aqueles caminhos assim na diagonal, assim, né? Aí criam um caminho assim no meio do gramado, às vezes, né? E isso se dá porque aquelas soluções ali acabam sendo os caminhos mais curtos, né? Que as pessoas encontram dentro de determinados espaços, né? Para se deslocar. E isso então acaba coincidindo, né, com esta definição, com esse conceito de soluções ortogonais, porque dentro do universo da matemática são muitas as questões que, quando podem, né, ser resolvidas se a solução tiver esta propriedade da ortogonalidade, ela acaba sendo mais econômica, mais eficiente, né, menos custosa em termos de esforço, né, para ser calculada, enfim. Tá? Então isso acaba sendo uma... Quando um conjunto tem essa propriedade, acaba sendo uma vantagem, né, digamos assim. Tá? E a ortogonalidade, bom, ela está presente, né, a gente já conversou da outra vez, né,
essas figuras que na qual eu estou inserido aqui, né, a minha imagem aqui fica dentro de um retângulo, né, e né, os móveis que a gente usa em casa, as paredes dos quartos da nossa casa, a sala, as construções das nossas casas são construções em que as paredes formam entre si, né, ângulos de 90 graus, que corresponde à ideia de ortogonalidade. Né? Dizer que dois vetores são ortogonais, né, equivale a dizer que o ângulo entre eles, né, é igual a 90 graus, se forem ângulos do R2 e do R3. Estou falando, né, de vetores não nulos para ter graça, digamos assim, né? Para ter graça. Então, eu vou retomar esse conceito aqui, Eduardo, né, estou falando tipo, que está presente na sala hoje, e vou trabalhar, então, novamente o conceito da ortogonalidade juntamente com o conceito de base, né, para a gente estabelecer ali uma conexão entre esses dois conceitos. Tá? Então, para a gente relembrar, né, como está escrito aqui nesse texto que está destacado em tela, né, dois vetores U e V não nulos são ditos ortogonais ou simplesmente ortogonais se o produto escalar, né, o produto escalar V for igual a zero. Né? Então, esse pontinho aqui, né, é a anotação, né, então, de produto escalar. Né? Então, para a gente lembrar aqui alguns exemplos, né, considerar aqui, ó, a gente vai construir um conjunto aqui. Esse conjunto aqui é um conjunto de vetores ortogonais. Né? A gente vai dizer que o conjunto é formado por vetores ortogonais se os vetores que estão ali dentro forem ortogonais 2 a 2. Né? E, de fato, né, a gente, digamos, como é que a gente verifica, né, que esta afirmação é verdadeira? Tem duas formas. A gente pode fazer, digamos, eu vou chamar esse vetor o 4t aqui de U, né? Certo? E este vetor, o menos 3, 4, vou chamar de V. Então, o produto escalar desses dois vetores, lembra como é que a gente fez lá na outra aula, né? A gente faz assim, né? A gente coloca os vetores assim, um abaixo do outro, digamos, apenas para facilitar, né, o desenvolvimento do cálculo, que fica mais fácil. O cálculo do produto escalar é feito pela multiplicação das coordenadas que estão em posições idênticas, né, em posições correspondentes. A primeira de U vezes a primeira de V, mais a segunda de U vezes a segunda de V. Então, a gente vai fazer 4 vezes o menos 3, né, mais o 3 vezes o 4. Aqui vai dar menos 12, mais 12, é igual a zero. Né? Então, como o produto, né, ó, produto escalar é igual a zero, né, entre U e V, né, os vetores são ortogonais. Né? Como esses são os únicos vetores do conjunto B, nós dizemos que o conjunto
é um conjunto ortogonal, certo? Então, este termo, né, conjunto ortogonal de vetores, no caso ali do exemplo 1, ele é um conjunto com apenas 2 vetores, certo? É um termo utilizado, então, para identificar um conjunto dado de vetores que são ortogonais, né? O ângulo entre os vetores do conjunto é um ângulo de 90 graus. E aqui a gente consegue até ver, ó, né, lá no GeoGebra, né, se tu já tem alguma experiência com GeoGebra, não sei se tu já usaste o GeoGebra, Eduardo? Já usei. Aham. Mas não me dou muito bem. Hã? Eu não me dou muito bem no GeoGebra. Eu sei É mesmo? sei usar o básico dele, sim. Por que tu não consegue... Eu sou... em relação à tecnologia, sim, sabe? Sim, o que tu queres dizer não te dá muito bem? Não me dou muito bem com a tecnologia. Eu tento me virar ao máximo, mas é que, sei lá, não... É uma coisa que eu não gosto muito de trabalhar, apesar de ter que trabalhar assim, sabe? Aham. E tu usa notebook ou tu usa celular para assistir as aulas? Notebook. Aham. Uhum. Tá, mas aí se tu, por exemplo, tu tem navegador aí, né? O Chrome ou qualquer o Internet Explorer ali. Tá, mas tu acessa o GeoGebra aqui, daí tu acha ruim mexer aqui nos comandos aí? Não é achar ruim. É eu me interessar, sabe? Por usar. Aham. Às vezes tem coisas que é de jogos tem a galera da minha idade assim é muito ligada, né? A mexer é curioso e eu não tenho muito essa curiosidade. Então, às vezes quando eu estou até dando aula, eu dou aulas particulares de matemática, eu até tento utilizar o GeoGebra para a galera nova assim que está na escola e Aham. é uma coisa que me dificulta porque eu não tenho a curiosidade de estar aprendendo, sabe? Então, sempre que eu tento utilizar alguma coisa, é uma coisa não ruim, mas é uma coisa que me impede, assim, porque eu não tenho a curiosidade de... Tu vê, eu conheci esse software agora no início desse ano de 2021. Pô, e tô me adaptando super bem, assim, eu acho ele super fácil de aprender os novos comandos e ele tem uma linguagem que a gente escreve algumas coisas bem parecidas com o caderno, assim, sabe? Então, nesse sentido, eu Não, acho... tem coisas que eu considero até fácil, assim, de mexer, mas tem outras que, às vezes, tu vai botar ali para fazer algumas outras coisas e eu me perco um pouco. Aham. Não, é que é um Mas é software uma coisa que simples mesmo e às de... vezes eu também me embaralho um pouquinho aqui, mas aí né, é tentativa e erro, né? Eu fico ali mexendo e tal, e daqui a pouco eu consigo encontrar a solução. E eu acho que nesse momento, principalmente que a gente está né, tendo aulas assim, nesse formato, né, que é através do Zoom, né, com aulas gravadas, e eu acho bem bom porque fazer desenhos, por exemplo, de vetores, né, no quadro negro da sala, a gente usa o giz e tal, ou a canetinha, né, mas aqui o GeoGebra me quebrou um galho, assim, eu achei bem bom, assim, nesse sentido. Não, com certeza, ele facilita algumas coisas. Né. Por exemplo, para inserir um vetor, né, tu vai aqui, por exemplo, tu pode botar ali né, as coordenadas do vetor, né, ele vai desenhar lá, né. Então, acho, eu acho que era 4, 3 e menos 3, 4. Então, digamos, o vetor U é menos 3, 4. Tá? Então, aqui, quando a gente olha esse desenho aqui a gente pode movimentar a janela, né? A gente pode arrastar um pouquinho assim, ficar mais... Né, a figura geométrica induz assim, né, a gente a pensar que o ângulo
entre esses dois vetores é de 90 graus. Aqui no GeoGebra a gente tem essa opção ó, de inserir o ângulo, tem que tomar cuidado porque depende de como a gente escolhe a ordem, né? É de V para U, aqui, ó, ele insere os 90 graus ali, até coloca lá, o ângulo entre V e U é 90 graus, tá? Porque na matemática, né, dentro da álgebra linear, dentro do cálculo também, o ângulo entre dois vetores é entre 0 e 180, né? Não pode superar 180 graus, tá? E o comando, né, para calcular o produto escalar, o comando é o DOT. Ó. Aí depois ele escreve o ponto, ele até nem usa o ponto, né? Tá vendo? Ó? Ele só bota UV igual a zero. Então mas o comando é DOT, né? DOT entre parênteses U, V, que é o cálculo que a gente fez aqui. Então sempre que dois vetores, no caso do R2, né? Dois vetores não nulos, tiver o produto escalar resultante igual a zero, né? É porque o ângulo entre eles é 90 graus. E o interessante aqui desse recurso, que eu gosto, que a gente pode fazer, né, a gente pode exportar a imagem, né? Então, tu pode pegar essa imagem aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Aí tu copia ali para a área de transferência, ó, e pode transportar para lá, ó. Ficou um pontinho solto lá, que às vezes, sem querer, a gente, né, ó, sem querer eu devo ter incluído aquele ponto ali. Acho que foi só de apertar ali mesmo com o ponto. Exatamente. Às vezes só o fato de botar o mouse ali, né, se a gente, sem querer, clica no botão assim, ó, já insere lá. Mas já inseriu um ângulo ali, ele é bem sensível, assim, digamos, né? Mas é interessante, viu? Eu gosto, assim, por exemplo, ó, observa, o vetor 4,3, né, que é o primeiro vetor que eu chamei de V aqui no GeoGebra, ele está bem desenhadinho, né? Pode ver, ele bota a mesma escala aqui, ó. Né? Tá marcando de 1 em 1 aqui, né? De 1 em 1 aqui no positivo, menos 1, menos 2, menos 3 aqui nos negativos, aqui para baixo também, menos 1, menos 2. Então, ele desenha numa escala correta, né? Esse quadriculado, ele ajuda bastante a enxergar, né, as figuras. Nesse sentido, eu achei bem bom. Viu? E eu me inscrevi lá no GeoGebra 3D, eu criei uma conta lá, que daí as figuras geométricas do 3D, tu também consegue copiar, né? Mas vamos ver. Então, um outro exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né, para mostrar um conjunto que não é ortogonal, né, para a gente diferenciar os dois casos, né? Esse conjunto aqui é um conjunto de vetores não ortogonais, né? E a verificação é a mesma coisa, né? A gente faz... Não sei por que ele faz essas coisas aqui. Digamos, chama esse aqui de U, né? O outro ali eu vou chamar de V. Bom, vamos trabalhar dessa forma aqui, então. Então, digamos que esse aqui é o V, né? Então, o produto escalar, o nome produto escalar, né, é para lembrar, né, que é uma operação
entre vetores, mas o resultado é um número, né? Então, o produto escalar do U por V que é representado por esse ponto, né? E como o ponto em inglês é dot, né? Na maior parte dos programas de computador, o cálculo do produto escalar usa esse nome, dot, né? Para efetuar o cálculo do produto escalar. Então aqui a gente vai ter, né, 1 vezes 1 mais 0 vezes 1, que vai dar 1. Então esses vetores não são ortogonais, né? O produto escalar entre os dois não é igual a zero, né? E de fato, se a gente olhar aqui, né, esses vetores, eles são vetores que fazem entre si um ângulo de 90 graus, entendeu? Vamos deletar tudo aqui. Por exemplo, chamar U de 1, 0, né? Ó, aqui, ó. 0 e V o vetor 1, 1. Ó, tá vendo? Ó? O ângulo entre esses vetores aqui vai ser 45 graus. Ó. Que coisa. Estou conseguindo inserir o ângulo agora. Estranho. Ô, professor, Ah, tenta marcar, talvez, em vez de marcar no gráfico, marcar nos pontos. Será que não aqui? dá? Ah, bom, vamos ver. Ele não. Não, não dá. É. É engraçado que a outra vez eu fiz isso, né? Ele não. Não tá dando. É. O ponto ele está marcando. Não sei o que está acontecendo aqui, deixa eu ver. Ângulo. Selecione 3 pontos ou 2 retas, né? Ó, é estranho, né? Estranho. E geralmente é assim que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, seleciono. Ele tem ali, ó, selecione 3 pontos ou 2 retas. O exercício anterior deu direitinho. É, não sei. Bom, depois eu tento descobrir depois, né? Mas dá para ver aqui, né, no visual que o ângulo é 45 graus, né? E que pelo fato do produto escalar, né, ser diferente de zero, né, então os vetores não são ortogonais. Vamos ver um exemplo no R3. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui.
Então, esse aqui também é um exemplo, né, de vetores que formam um conjunto ortogonal. Tá? Vamos pegar aqui os três vetores, ver se fica mais fácil aqui de editar. Digamos, esse aqui é o U. V menos 1, 0, 0, menos 1 é 1 menos 1, 0. Né? E o último vetor aqui, o 0, 0, 2. Digamos, eu vou dar um nome, sei lá, W. Né? Apenas para ficar mais fácil calcular. Então, vamos supor, eu vou calcular o produto escalar do U por V. Né? Então, nesse caso aqui, como é que a gente faz a verificação? A gente tem que fazer todos os pares possíveis. Eu vou pegar os dois primeiros. Né? Certo? Aí eu calculo o produto escalar desses dois. Tem que dar 0. Ó. Alinhando assim, né? Fica 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. Né? Ó, 1 menos 1 mais 0, igual a 0. Beleza. Agora, o U e o W. Olhando assim já dá para ver, mas né, vamos fazer o cálculo aqui. Vamos copiar daqui, eu edito. Então, o UW, ó, é a primeira com a primeira, né, 1 vezes 0. A segunda com a segunda, 1 vezes 0. E a terceira com a terceira, 0 vezes 2, ó, 0. Mais 0, mais 0, igual a 0. Tá? E, finalmente, né, os dois últimos. Né, o V. Vamos passar aqui para outra página. O V e o W. Vou copiar aqui. Ó. Fica então 1 vezes 0 mais menos 1 vezes 0 também, né? Mais 0 vezes 2. 0 mais 0 mais 0. É igual a 0. Né? Então, aqui, ó, esse primeiro resultado, como é que a gente escreve simbolicamente? Ó? Simbolicamente. A gente diz que o U é ortogonal a V. Né? A gente pega aqui dos símbolos matemáticos, né? Esse símbolo aqui, ó, esse T maiúsculo virado ali com a cabeça para baixo, significa então que o U é ortogonal ao V. Né? Então aqui, mesma coisa. Como o produto escalar de U e W também é igual a 0, o U é ortogonal ao W. É o símbolo matemático para, em vez de escrever a frase, né, U é ortogonal ao W, a gente escreve simplesmente esse símbolo. Né? É a mesma coisa aqui. Né? Como o V, produto escalar W, é igual a 0, né? A gente vai escrever que o V é ortogonal ao W. Né? Tanto faz dizer que o V é ortogonal ao W ou o W é ortogonal ao V, são coisas equivalentes. Né? Então, observa, ó, eu tenho um conjunto de 3 vetores, né? E está dito ali, né, no enunciado do exemplo, que é um conjunto de vetores ortogonais, porque cada par de vetores que eu pego, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo e o terceiro, eles são vetores ortogonais. Né? Então é nesse sentido que a propriedade se refere ao conjunto como um todo. Né? Então aqui no 3D,
A gente até consegue também enxergar isso. Claro que o 3D sempre tem maiores restrições, né, Eduardo? Porque a figura geométrica que a gente representa aqui no Note, né, é uma superfície plana, né? Então ele usa alguns recursos para tentar criar uma ideia de profundidade, né? Mas é só, é só um recurso, né? Ó, tá vendo? Então dá para ver ali, né? Que são vetores que fazem, ó, entre si ângulos de 90 graus, ó. Certo? Tá vendo? Por uma dúvida só. Oi? Só tem uma dúvida. Eu sempre, mesmo no espaço, no R3, eu sempre vou trabalhar com dois vetores. Por exemplo, nesse tem três, mas eu sempre vou trabalhar, tipo, eles 2 a 2. Sim, sim, exatamente. A propriedade é 2 a 2, tá? Tu, quando são só dois, né, como no R2, aí tu só faz o primeiro com o segundo e acabou. Uhum. Mas se forem três, tu não vai trabalhar com os três ao mesmo tempo, porque esse produto não existe, tá? Tu vai fazer o primeiro e o segundo. Bom, ok, o produto dos caras deu zero, beleza. Significa que o primeiro e o segundo formam um ângulo de 90 graus. Aí tu vai para o primeiro e o terceiro, e depois o segundo e o terceiro, exatamente. Beleza, essa era a dúvida. Se eu trabalharia algum momento com os três juntos. Não. Não tem como, porque assim, ó, o conceito de ângulo, ele só existe, né, ele só está definido entre dois vetores, não existe a possibilidade de fazer um ângulo entre três vetores, aí tu vai formar uma outra coisa que não é um ângulo, é um sólido daí mesmo, Uhum. cone, alguma coisa assim, mas não um ângulo. Opa. Então aqui, quer ver, vamos ver se a gente consegue agora inserir aqui, vamos ver, um ângulo aqui. Eu sei que tem também a possibilidade de inserir ângulos. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver. Ó, tá vendo ali, ó? Não deu certo agora. Agora deu. Ó. Então agora tá. Ó, dá para enxergar aqui os ângulos, ó. Aquele ali ele pegou um outro ângulo que não é o que eu queria aqui, ó. Vamos retirar esse aqui. Acho que é esse. É. Eu quero mostrar o ângulo entre esses dois aqui, né? Medições, ângulo entre esse e esse aqui. Não sei se é que é. Opa. Não pegou os dois vetores que eu queria, ó. É muito sensível aqui, quer ver? Ó. Esse aqui ele pegou. Vamos ver se eu consigo botar numa posição aqui que fique mais fácil. Este. De novo pegou outro ângulo, mas que coisa. Tá difícil. Difícil eu pegar esses dois vetores aqui. Vamos ver se agora de costas aqui. Vamos tentar mais uma vez.
meu Deus do céu. Ah, será que pegou agora? Ah, agora pegou. Ele está dizendo que o ângulo é 54. Ah, não, espera aí, eu botei um vetor errado ali, ó. Desculpe, eu botei 1, é 110. Ah, agora sim. Agora deu tudo certo. Eu tinha digitado, tu viu lá, Eduardo? Sim, eu estava digitado errado ali. Eu tinha digitado tudo igual a 1 aqui, ó. E no exemplo é 110, que é o primeiro, né? 1 menos 1, 0, 0, 0, 2. Agora dá certo. Agora dá para ver, né? Direitinho ali, ó. Tá vendo? É bacana, eu acho legal assim, porque daí, cara, tu vê que não é tão fácil de enxergar como no plano, né? Isso aqui é um. É difícil, mas é bom de utilizar. Principalmente para visualizar coisas, gráficos, assim, eu acho muito bom. É que aqui, digamos assim, ele cria ele bota esse plano sombreado aqui, né, para dar uma ideia de profundidade, né? Sim. Então, fica, na verdade, é uma tentativa, né, de criar um objeto tridimensional, mas na verdade é um plano, né? Mas aqui que é interessante, ó, é que a gente pode compartilhar, quer ver, ó, a figura. Mas não é isso que eu quero. Ah, não, é que eu não entrei aqui, peraí. Deixa eu me logar aqui. Não tá. Ah, acho que eu tenho que voltar para a calculadora aqui. Deixa eu ver. Outro dia eu só cliquei aqui, ele já fez o login. Agora dessa vez não está. Mas é algum problema no servidor lá, né? Bom, mas tudo bem. Então tá. Então o que acontece? Quando o conjunto é ortogonal, né, a gente vai dizer que essa frase, né, corresponde ao fato, como tu falou, de os vetores 2 a 2 serem ortogonais, tá? Então, quando a gente fala das bases, né, é a mesma coisa, né? A gente vai dizer que uma base chamada de B, né, formada por vetores, digamos, o 1, o 2 e o N, é chamada de uma base ortogonal se o produto escalar de dois vetores diferentes, escolhidos dentro do conjunto, é igual a zero para todos os pares possíveis de serem feitos, tá? O 1 com o 2, o 1 com o 3, o 2 com o 3, enfim, né? Todos os pares possíveis com dois vetores diferentes. Se tu fizer todos os produtos, né, que forem possíveis de fazer, escolhendo dois vetores diferentes, sempre que o produto escalar resultante for igual a zero em qualquer combinação que tu fizer, é porque o conjunto é uma base ortogonal. Então, para ser base ortogonal, tem que ser uma base, né? E, ao mesmo tempo, os vetores têm que ser ortogonais. Tá? Então, esse é o conceito que está envolvido aí, relacionando, né, essas duas coisas. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente está verificando aqui que esse conjunto formado aqui do exemplo 1, né, o vetor 1, 1, junto com o vetor menos 1, 1, é uma base ortogonal da R2. Então, assim, antes de eu mostrar os cálculos, tá? Em geral, o que vai acontecer no R2, tá, Eduardo? Sempre que tu tiver, vamos pensar sempre em vetores
não nulos, tá? Dentro desses, quando o vetor é nulo, aí o conjunto LD não tem como ser base, né? Vamos pensar sempre em conjuntos formados por vetores não nulos. No caso do R2, sempre que, sem exceção, sempre que tu tiver dois vetores ortogonais não nulos, automaticamente é uma base do R2. Tá? Por quê? Porque todo conjunto ortogonal de vetores que são não nulos, né, também é linearmente independente, automaticamente. Então, pensando de modo geral, vetores não nulos ortogonais automaticamente são linearmente independentes. E no caso do R2, tá, como a dimensão desse espaço vetorial é igual a 2, qualquer conjunto ortogonal de dois vetores não nulo será uma base ortogonal do R2. Tá? Então, a ortogonalidade e a independência linear, elas estão diretamente relacionadas, porque pensa assim, ó, no caso de vetores do R2, né, se dois vetores são não nulos, sempre considerando vetores não nulos, né, se eles são ortogonais, eles são linearmente independentes, né, eles fazem um ângulo entre si de 90 graus, né, eles têm que ser linearmente independentes. Quando é que dois vetores vão ser LD, né, um conjunto de dois vetores? Se eles forem colineares, se eles estiverem alinhados assim, ó, certo? Aí eles vão ser linearmente dependentes, né? Mas quando forem vetores ortogonais, eles não têm como ser colineares, né? Não tem como estar sob a mesma reta. Então essa é uma propriedade interessante, né, dos conjuntos ortogonais. A ortogonalidade implica a independência linear. Bom, então aqui, ó, esse primeiro exemplo. Vamos fazer aqui aqueles cálculos que a gente vinha fazendo, né? Ó, eu tenho esse conjunto. Tá? Então eu quero provar que é uma base ortogonal do R2. Então o conjunto é formado pelo vetor 1, 1 e pelo vetor menos 1, 1. Então a primeira coisa, eu quero mostrar que esse conjunto é linearmente independente. Como é que a gente prova, Eduardo, que um conjunto é linearmente independente? Qual é a conta que a gente tem que fazer? Fazendo um produto escalar. É? O produto escalar deles. Tá, e daí? Se der zero, daí eles são ortogonais. Tá, e daí? Eu posso considerar que eles são linearmente independentes? Também pode usar esse argumento, também pode. Né? A outra forma é aquela que a gente viu lá no início, né? Faz uma combinação dos vetores igual ao vetor nulo e prova que os dois coeficientes são iguais a zero. Tá lembrado disso, né? Sim. Tá, então eu vou fazer pelo... Ficou na memória agora mais fresco, como tu falou, que quando eles são ortogonais não nulos, eles são linearmente independentes. Não. Ficou na minha memória mais fácil, assim, o jeito de... Claro, não, beleza. Isso aí, na verdade, são coisas que são relacionadas, que a gente vai, né, construindo, digamos, a teoria dentro da cabeça da gente, né? O conceito de independência linear é um conceito muito importante dentro dos espaços vetoriais, né? E é por isso que ele aparece toda hora, assim, porque digamos, é uma propriedade que é necessária para um conjunto ser base. A primeira coisa para um conjunto ser base é que ele tem que ser formado de vetores linearmente independentes. Então tem muitas maneiras, né, da gente verificar, da gente comprovar, da gente demonstrar que um conjunto de vetores é linearmente independente, né? Uma delas é pela definição, né, faz uma combinação dos vetores igual ao vetor nulo e mostra que a única solução possível é somente a solução trivial, né? Mas existem outras propriedades que se relacionam, né, com a independência linear, e essa é uma delas. Se os vetores forem ortogonais e forem vetores não nulos, né, automaticamente a gente conclui, né, que eles são linearmente independentes. Também essa é uma forma de se verificar, mas tem que sempre ser feita essa ressalva, né? Essa vale
para um conjunto de vetores não nulos, que é o caso ali, tá? Do exemplo, né? Mas vamos voltar lá. Então, assim, só para a gente lembrar como é que é feito lá na forma tradicional, né? Eu faço uma combinação dos dois vetores igual ao vetor nulo, né? A gente soma aqui, ó, aliás, multiplica, né? A vezes 1 e A vezes 1 dá o vetor A, A, e B vezes menos 1 e 1, menos B, vírgula B. Né? A soma desses dois vetores é A menos B e A mais B. Como ele é igual ao vetor nulo, né, resulta nesse sistema de equações, né, um sistema homogêneo com duas equações e duas incógnitas. Né? Os valores de A e B são incógnitos. Agora, como o coeficiente do B, né, na segunda equação é o simétrico do coeficiente na primeira, se eu somar as duas equações, eu vou eliminar o B. Né? Fica A mais A é 2A. Menos B mais B dá zero e 0 mais 0 dá zero. Então eu concluo que o A vale zero. Substituindo na primeira equação, eu vejo, na segunda equação é mais fácil, né? O sinal é positivo. Fica 0 mais B igual a zero, portanto B igual a zero. A única solução é a trivial, portanto o conjunto é realmente linearmente independente. Né? Então, a outra forma, agora a gente já pode usar isso, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Ter produto escalar, né? Ó, produto escalar desses dois, vamos pegar aqui, vamos ver se eu consigo copiar aqui. Vamos alinhar aqui os vetores para ficar bonitinho aqui. Não sei por que ele faz essas coisas aqui loucas. Então, vamos fazer aqui. Já dá para ver ali, né, Eduardo? Eu acho que nessa altura tu já consegue enxergar ali que o produto escalar vai ser zero, né? Porque tu vai fazer ali o 1 vezes menos 1. Né? Opa. 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1. Né? Menos 1 mais 1 é igual a zero. Né? Então, realmente, os vetores são ortogonais. São ortogonais. Como são vetores não nulos, né, como são, vamos dizer direto assim, como são não nulos, eles são linearmente independentes. Tá? Esse é um teorema, né, da álgebra linear que a gente pode demonstrar, depois a gente pode trabalhar esse teorema, que quando dois vetores não nulos, né, têm o produto escalar igual a zero, eles são ortogonais e automaticamente são linearmente independentes. Né? Isso se consegue ver pelo desenho, né, do gráfico que a gente até viu ali das figuras anteriores aqui. Ó. Tá essa figura aqui. Ó, né? Não, esse aqui é 4, 3 menos. Vamos fazer então. Ó. Vamos fazer, daí a gente insere ali. Ó, a gente consegue ver claramente que esses dois vetores vão ser vetores ortogonais, fazendo o gráfico aqui, que vamos ver se eu... Agora voltou aqui. Um e menos 1, 1. Né? Então, vamos ver se a gente consegue inserir o ângulo agora. Ó, tá ali, ó. Então, realmente, né? São vetores ortogonais e, portanto, linearmente independentes, tá? Opa! Consegui transformar. Ah, tá, eu tenho que copiar aqui.
Muito bem. Então, eles são linearmente independentes, né? E agora eu tenho que provar que o conjunto dado gera o R2, ou seja, eu tenho que mostrar que qualquer vetor do R2 é uma combinação desses dois aqui, né? Então, para isso, eu suponho, ó, o xy é A vezes o primeiro vetor, A vezes o vetor 1, 1, mais B vezes o vetor menos 1. Tá? Isso aqui é uma forma de dizer, olha, como é que a gente interpreta essa equação? Se eu encontrar, né, os valores de A e B que satisfazem a igualdade, significa que qualquer vetor xy será uma combinação do vetor 1, 1 e do vetor menos 1, 1. Ou seja, esses vetores geram, através de combinações lineares, qualquer vetor do R2. Então, resulta que o vetor xy é a soma deste vetor, o A, A, com o vetor menos B, B, ou seja, o vetor A menos B e A mais B. Então, A menos B será igual a X e A mais B será igual a Y. E pelo mesmo motivo, né, se eu somar as duas equações aqui, ó, eu terei que o 2A é igual a X mais Y. Ou seja, o A é X mais Y sobre 2. Então, observa, às vezes a gente se confunde, né, porque a gente está tão acostumado a achar que X e Y são os incógnitos. Não, nesta equação, nesta igualdade aqui, o A e o B que são os incógnitos. O X e o Y é um vetor dado. Né? Então, dado um vetor XY, o A será X mais Y sobre 2. Substituindo o valor do A na segunda equação, para trabalhar só com coeficientes positivos aqui, ó, né, eu terei A mais B igual a Y, ou seja, X mais Y mais, sobre 2 mais B igual a Y, portanto, B será Y menos X mais Y sobre 2. Né? Eu tenho que subtrair essa fração desse valor aqui. Calculo o MMC, fica 2Y menos, abre um parênteses, X mais Y, ou seja, 2Y menos Y dá Y, menos X, dividido por 2. Então, esta é a combinação, né, linear que demonstra que todo vetor xy, independentemente dos valores do x e do y, né, todo vetor xy é gerado por esses dois vetores. Né? Então, digamos que eu chame essa base aqui, ó. Vamos pegar um vetor qualquer aqui. Sei lá, 4, 8. Né? Como é que eu expresso, né, o vetor 4, 8 em termos dos vetores 1, 1 e menos 1? Então, veja, que o x é 8 e o y é 4. Né? Então, vai ficar aqui, ó, 4 mais 8 é 12, dividido por 2 dá 6. Mais y menos x sobre 2. 8 menos 4 dá 4, dividido por 2 dá 2. Ó. Esta é a combinação desses dois vetores que resulta no vetor 4, 8. Né? Certo? Então, isso pode ser feito para qualquer vetor do R2, né? Porque é isso que está sendo dito ali, que não depende, não é um valor particular, né? É para um vetor qualquer, pode ser um vetor, sei lá, menos 4, 10, né? Não importa. Então, o x é menos 4, o y é 10. Menos 4 mais 10 dá 6, dividido por 2 dá 3. Né? E aqui, ó, y menos x sobre 2, 10 menos 4 dá 14, dividido por 2 dá 7. Então, essa é a combinação desses dois vetores, né? O vetor menos 4, 10 é o resultado dessa combinação. 3 vezes o vetor 1, 1, mais 7 vezes menos o vetor 1, menos 1, 1. Dá para ver aqui, ó, 3 menos 7 vai dar menos 4, na primeira coordenada, né? E 3 mais 7 na segunda coordenada vai dar 10. Isso é interessante, né? Porque a gente consegue fazer, né, essas combinações, né, e a gente vai começando a entender, né, o que é exatamente que significa, né, dizer que um conjunto é gerador. Ó, se eu quiser obter o vetor 0,20, né, ele vai ser 0 mais 20 dividido por 2, que é o 10.
mais y menos x, que é 20 menos 0, dividido por 2, que também é 10. Então, essa é a combinação desses dois vetores que gera o vetor 0,20. Né? Então, uma notação, né, que é usada é a seguinte: vamos chamar essa base de B. Né? Vamos chamar a base aqui de B. Tá aqui. Só para a gente fixar a notação para explicar bem como é que funciona isso aqui, tá, Eduardo? E a gente encerra. Então, os vetores, né, por exemplo, ó, eu vou chamar esse vetor aqui de V. Né? Então, a gente vai dizer que o vetor V representado na base B, ele é igual ao vetor 6, 2, tá vendo? Por quê? Porque ele é o resultado de 6 vezes o vetor 1, 1, mais 2 vezes o vetor menos 1, 1. Né? Esses números que aparecem aqui são os coeficientes da combinação linear a partir dos vetores da base que resultam no vetor 4, 8. Né? Se eu chamar, digamos, esse vetor aqui de, sei lá, W. Chamar ele de W. Né? Então, esse vetor W, mesma coisa. Ó. Ele será representado na base B com aqueles coeficientes. O W na base B é o vetor 3, 7, né? Porque a combinação com 3 e 7 como coeficientes é esta combinação que gera o menos 4, 10. Né? E por último aqui, digamos que eu chamo esse vetor aqui de Z, para ele, o vetor Z, quando representado nessa nova base, é o vetor 10,10. Então, esse é o significado, né, de dizer que um conjunto é uma base. Né? Porque, assim, na base canônica, né, não tem o que calcular. Esse aqui é 4 vezes o vetor 1, 0, mais 8 vezes o vetor 0, 1. Né? E assim por diante. Mas quando a gente muda a base, né, se alguém se disser assim, ó, vamos supor, né, ó, eu tenho esse vetor aqui, 5, 15, né? Aqui a anotação. 5, 15. Qual é o valor do A que tem que colocar aqui, mais qual é o valor do B que tem que colocar aqui para dar como resultado final este vetor. Agora tu sabe aqui, ó, quanto é que é o A? É x mais y sobre 2. 5 mais 15 é 20, e dividido por 2 dá 10. Né? Aqui é y menos x sobre 2. 15 menos 5 dá 10, dividido por 10 dá 5. Né? Então, esse vetor aqui é o vetor 10, 5 nesta base. Em que base ele é o vetor 5, 15? Na base canônica. 5 vezes o vetor 1, 0, mais 15 vezes o vetor 0, 1. Né? Então, quando muda a base, muda a representação do vetor. É que nem quando a gente trabalha com um número na base 10 ou na base 2. Né? Então, é muito importante da gente entender, né, este conceito de que quando se muda a base que representa um conjunto dado, um espaço vetorial dado, as combinações lineares que vão gerar todos os vetores, elas vão alterar também. Né? E isso é muito importante porque tu pode usar isso até para disfarçar a informação, né, na criptografia, por exemplo.
Isso é uma coisa que tem aplicações bem interessantes. Viu? Não sei se chegou a ler alguma coisa sobre esse assunto já. Não cheguei a ler, não, mas teve um semestre passado, eu acho, que teve uma colega que fez um trabalho relacionando com isso, determinantes para aplicar na escola e tal. Aham. Não, tem aplicações bem interessantes, essas operações de produto escalar, né, conjuntos ortogonais, tá? Então é bem importante entender, né? Primeiramente entender que quando a gente está trabalhando com vetores ortogonais, ou mais geralmente com bases ortogonais, no caso do R2, né, e também do R3, e aquilo que tu perguntou aquela hora, são vetores que 2 a 2 terão o ângulo entre eles de 90 graus, tá? Não tem como fazer isso com 3 vetores ou mais. Tranquilo. Certo, Eduardo? Certo, professor. Então tá, eu vou ficar por aqui, daí a gente continua aí na próxima quinta-feira. Beleza. Daí na quinta eu tento fazer já para apresentar pelo menos alguma coisa lá do trabalho. Isso, vê se tu consegue organizar pelo menos uma daquelas questões ali. Certo. Alô? Valeu, professor. Boa noite. Uma boa noite.